entendam. Amém, igreja? Amém. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. E ali eles não queriam aceitar. Aí Jesus disse, por isso que ele respondeu: somos descendentes de Abraão e nunca servimos ninguém, como dizes tu ser livre. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Tem como uma pessoa que está em pecado ir para o céu? Não tem, irmão. Obedece a palavra, irmão. Eu, infelizmente, livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele pregou 80% inferno e 30% céu. Versículo 34. Respondeu Jesus. Já falei, né? Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus liberta, nós se tornamos livres. Livre de quê? Do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bate palmas para Jesus, igreja. É tremendo, né? Se pois o Filho, se pois Jesus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto. Ponto final. Vem? Aleluia! Versículo 37. Aí eles ainda indagando. Bem sei que sois descendentes, quer dizer, Jesus, bem sei que sois descendentes de Abraão. Aleluia! Ei, ninguém engana Jesus. Jesus disse: bem sei que vós sois descendentes de Abraão. Glória a Deus. Quando eu vejo isso, irmão, eu lembro da revelação profunda que o Espírito Santo de Deus, ele revela. Coisas ocultas, ele revela, né? Tremendo, né? Pensei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Porque lá na frente eles entregaram Jesus através de Judas e tudo. Foi crucificado. Aí Jesus olhou assim para ele: como é que vocês dizem que são descendentes de Abraão e querem me matar por conta da minha palavra não ter entrado em vós? A palavra de Deus só não entra naquele que tem um coração endurecido. Endurecido mesmo, que não quer. Já tem uma mente cauterizada. Uma mente cauterizada, irmão. Paulo fala lá em Timóteo capítulo 4. Uma mente cauterizada não entra mais o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmão. Aleluia. Eu gosto de provar dentro da Bíblia. Vamos ler. Louvado seja Deus. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir a Ele. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 e 4 e 5. Diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4 diz, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Está falando da igreja. Está falando dentro da igreja. Não é no mundo aí, viu? Está falando. Paulo está trazendo ensinamento aqui para a igreja. Não vamos fugir do contexto. É da igreja. Porque o mundo já está numa liga. Aí diz: apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, usando os pastores, usando aqueles, está entendendo? Do entretenimento, do que tudo pode, daqueles que estão fazendo a casa de Deus boate, igrejas pretas,
Aleluia. Glória a Deus. A espírito enganador e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Não entra mais o evangelho. Depois que cauterizar seus pensamentos, a sua consciência não entra mais. Acabou-se. Amém, igreja? Acabou-se. Depois que... 1 Timóteo capítulo 4. Pois não tem mais como entrar. Porque nós temos que servir a Jesus à luz da Bíblia. Nós não podemos estar frequentando uma igreja onde estão trazendo um tal de coach. Não, coach pronto. Se senta nos bancos, no banquinho e fica ali pregando aquelas coisas onde não tem base mais bíblica, não coloca Jesus. Porque tem muitos aí, né? Tem um que usa óculos, né? Sempre, né? Sorrisinho bonito, né? Um branquinho. E quantas pessoas não conhecem a palavra e vão lá, ó, nos estados. Mas as ovelhas da apostólica, né, missionário? Eles não fazem isso não, porque já foram ensinados em Macaíba. E vamos ser ensinados aqui também. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus ele fala dos falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, mas são sem lobos. Amém? Quero um evangelho que combate o seu pecado. Um evangelho que não combate o seu pecado não é o evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que é uma luta. Amém. Amém, igreja? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado suas próprias consciências, proibindo o casamento e ordenando a abstinência, a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Olha só o que eles estão colocando hoje. Tirando um culto espiritual, um culto espiritual, irmão, é palavra, louvores inário, porque isso é a verdadeira adoração a Deus. Não precisa de muitas coisas, porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa não é festa para as pessoas estar dançando com tal de o meu nome, senhor, que faz gesto, coreografia, trazendo isso para dentro da igreja, irmão. Qual a edificação que vai cair para dentro de você? Não cai, porque a única edificação é a palavra. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Trazendo os cantores, né, pulando. Tem um cantor, um maguinho aí que dá cada salto. Estava vendo um dia desse. Cada salto é cada carnalidade. Quem conhece a palavra fica revoltado, irmão. Sabia que fica? Porque Jesus ficou revoltado. Eu fico revoltado com essas coisas. Mas nós não podemos fazer nada. Por quê, pastor? Porque está se cumprindo a palavra, está aqui. 1 Timóteo. Tem que se cumprir. Apostasia dentro das igrejas. Por isso que Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Se der ouvido à carne, vai. Está dentro da igreja, mas nunca vai se libertar. Mas quando dá... Nunca o espírito começa a trabalhar. Ele começa a colocar você no pó. Começa a colocar você na santificação. Olhe bem, olhe bem. Porque, versículo 4, toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeite, sendo recebida com ação de graça. Aí, 5,
Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra, pela oração é santificado. A igreja que não tem isto, não tem uma santificação em espírito. Paulo disse: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se uma igreja ela não tem palavra, ela não tem uma doutrina bíblica, ela está se corrompendo cada vez mais. Não fecha não, irmão. Você pensa que igreja que não fecha não. Porque infelizmente está se cumprindo a Bíblia. E muitos vão querer estar lá. Porque traz os seus próprios desejos. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. 2 Timóteo agora, capítulo 4 também. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que diz aqui. Versículo 2 diz: que prega a palavra em si templo e fora de templo. Redarguais, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina ou ensinamento. O pastor é responsável por isso. O pastor é responsável para ensinar a igreja, exortar a igreja. Aí diz, versículo 3: porque virá tempo, olha bem, olha o que o Espírito Santo de Deus já revelava a Paulo. Porque virá tempo, isso há mais de 2000 anos atrás, viu? Há 2000 anos atrás. E Paulo morreu depois de Cristo, muito depois. Aí ele diz, pelo Espírito Santo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, os santos ensinamentos, mas tendo comichões ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo? Aquele que tem uma igreja que prega a palavra verdadeira, irmão, ore e apresente sempre a Deus, porque está ficando descaro. As profecias estão se cumprindo. Por isso que ele disse: muitos serão chamados, mas poucos. Olha o original desta palavra, poucos, nesse versículo. Vocês vão se assustar. É bem pouquinho. Poucos que vão para o céu. Voltando em João capítulo 8. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus diz: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também viste junto de vosso Pai? Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Palavra, né? Que repreensão, né? Vocês não dizem que são filhos de Abraão, porque vocês não fazem a obra de Abraão. Como é que vocês não fazem a obra de Abraão e vocês dizem que são filhos de Abraão? Porque se eles disseram filho de Abraão, pois eles iam aceitar a palavra de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Quantos estão assim hoje? Eu sou de Jesus, mas não obedece. Não obedece nem um pastor. A vida é minha. É o crente individual. Sabemos que não existe individual, é só salvação. A Bíblia sempre trabalhou em conjunto. Jesus sempre deu esse exemplo. Saía 2 e 2. Sempre trabalhou em conjunto. Aí os crentes individualistas que dizem que não precisa de igreja. Outra coisa antibíblica, a Bíblia diz: vinde e congregai as congregações do justo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aí versículo 40: mas agora procurais matar-me a mim, homens que vós tenham dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto? Abraão não obedeceu a Deus? Como é que vocês querem me matar e diz que são filhos de Abraão? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhe: pois nós não somos nascidos de
prostituta. Temos um pai que é Deus, eles falaram. Né? Glória a Jesus. Aleluia. A blasfêmia desses fariseus. Está cheio de fariseu, viu, irmão? Hoje o que mais a gente vê aí, ó, é fariseu. A palavra fariseu, a tradução do grego é os pietosos. Bem, igreja. Está cheio. Aí Jesus disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entende a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra. Vós tende por pai quem? Ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Olha bem o que o diabo é, o pai da mentira, nunca houve verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não existe mentira santa, não existe mentira pequena, é uma só mentira. Lembre-se disto, igreja. Nunca faça isso. Amém? Porque eu tenho que falar, irmão, porque eu sou pastor, eu tenho que ensinar a igreja. A mentira, quem vive na mentira é filho do diabo. É a Bíblia que está falando. Amém? Mas porque vos digo a verdade, não me crede. Quem entre vós me convence de pecado? De pecado? E se vos digo a verdade, por que não crede? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escuta, porque não sois de Deus, mas sim do diabo. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, aí aqui diz: o crente que é de fato liberto procura sempre obedecer e agradar a Deus. Amém, igreja? E assim torna-se um bom exemplo para o próximo, pois fomos libertos da escravidão do pecado para servir a Cristo e aos nossos semelhantes. Quiser notar, e vai anotando aí. Romanos 7, 5, 6. Fica em casa, dá uma estudada. Romanos capítulo 7, versículo 5, 6. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E Gálatas novamente, capítulo 5, aí versículo 13 e o 14. Aí nós vamos ler, né? Aí diz: e assim torna-se o homem exemplo para o próximo, pois fomos libertos da escravidão do pecado para servir a Cristo e ao nosso semelhante. Missionária, você pode vir para cá para frente que eu vou precisar de você. Para abrir a Bíblia, o irmão Tiago também, vem para cá para frente, para não ficar procurando, né? O irmão Tiago abre a Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, do irmão Tiago. A missionária Romanos, capítulo 7, versículo 5 e 6. A missionária Romanos 7, versículo 5 e 6, do irmão Tiago, capítulo 5, versículo 13. Quem achar primeiro, fale aí. Romanos capítulo 7, versículo 5 e 6. Pois quando vivemos de acordo com a nossa natureza humana,
Os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Peraí, igreja. Tremendo, né? Irmão Tiago, capítulo 5, versículo 13 de Gálatas. A missionária abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, das cartas de Pedro. Já ali, perto ali do Apocalipse. Antes de 1 João. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. O irmão Tiago Gálatas. 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fomos chamados à liberdade, mas não usa a liberdade para dar ouvido, ocasião à carne. Pelo contrário, seja servo dos outros, pelo amor. Tá vendo aí, irmão? Não usar a liberdade para eu vivo na graça. Eu posso isso, eu vivo na graça. Não. A graça não é isso. A graça é o favor de Deus imerecido a gente que nós não merecia. Mas Ele morreu na cruz por nós. Aí Pedro disse. Vem, igreja. Lá Paulo, né? Falando. A missionária achou? 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus, como servos. Escravo, servo, prisioneiro de Deus, como eu falei aqui. Temos, aleluia, de ser o quê? Servo, prisioneiro, escravo de Deus, não do diabo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Outro sim, a liberdade em Cristo deve ser controlada pelo amor. Pelo amor. Sem o ministério do Espírito Santo, o crente pode cair na libertinagem ou no legalismo. O Espírito nos guarda da libertinagem, guiando-nos no exercício da liberdade cristã, mediante a palavra de Deus e através do controle que Ele exerce na vida interior do crente. Os fariseus, o interior deles era podre. Jesus chamou de sepulcro caiado, raça de víbora. Limpa o prato por fora, mas não limpa. Tá entendendo? Eles viviam só de vestimenta. Eles eram nas vestimentas deles, eles eram, mas dentro dele, porque Jesus ele disse que tem que vir de dentro para fora. A limpeza tem que ser de dentro. Aí ela vai transbordar para fora. Os fariseus não, eles esqueceram de se limpar por dentro. Eles eram homens cruéis, com imagem de piedosos. Acreditavam em tudo, menos no Messias. Para eles até hoje, os judeus ortodoxos, para eles até hoje, eles não aceitam aquele Jesus que veio. Eles dizem que ali foi um profeta. Eles estão aguardando ainda o Messias vir. Mas quem vai vir não é mais o Messias, é o anticristo. É, igreja? Jesus já veio. Quem vai vir é o anticristo. Quem sabia disso? É o anticristo que vai vir. Amém? Glória a Deus. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. O irmão Tiago abre aí a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. A missionária abre aí Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O irmão Tiago, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vocês anotam aí, viu? Esse 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Vocês anotam aí. E Gálatas 5, 16 também, vocês anotam aí. O senhor quer 1 Coríntios, né?
capítulo 6, 19, 20. Pode falar. Será que vocês não sabem que o corpo de vós é santuário do Espírito Santo que está em vós e que você recebeu de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Tá vendo aí? Aceitou Jesus, nós somos agora de Deus. Tem cuidado com nossos olhos, com o que a gente vai ver. O nosso corpo tem que usar para glorificar a Deus. Aleluia. Aceitou Jesus, nós não é mais dono de nada. É o que eu falei naquele dia, até postei lá no Facebook, no Instagram. Aí vem a pessoa, pega, eu vou trabalhar naquele trabalho, aí vai e trabalha, não fala mais com Deus. Ah, eu vou se mudar para ali, aí vai. Ah, eu vou fazer aquilo ali, aí faz. Aí não sabe ele lá na frente como vem as decepções. Aleluia, Jesus. Porque nós agora temos um dono, que é Jesus Cristo, o Espírito de Deus, vive dentro da vida do crente. O que tu fazer, tu tem que falar com Deus. E ele não vai te responder assim, não porque ninguém é... Não. Para ele responder, nós temos que pagar preço. Ah, eu vou namorar com aquela crente ali, aquela crente. Não. Namoro de crente não é assim. Não. Crente não namora, crente noiva. Aleluia. Porque namoro é antibíblico. Não tem registro nas escrituras sobre namoro. É noivou e casou. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele dá a revelação. Eu lembro do irmão que ele estava preso, o irmão que Deus usou ele para sob a chave da casa da gente. Ele era de Monte Alegre. Ele disse que estava na cadeia, ele disse que começou a orar a Deus, que Deus desse uma esposa a ele. E Deus falou com ele, eu vou mostrar um sinal no joelho dela. Mulher de oração. Ele era de oração, Deus mostrou mulher de oração. Deus não dá, se uma pessoa é do mundo, Deus não dá uma crente a ele. É antibíblico. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus, ele não faz isso. Deus, ele não faz isso. Aleluia. Quando ele saiu da prisão, irmão, ali ele, com um bom tempo ele foi com um círculo de oração. E ali ele orando, quando ele levantou, irmão, a irmã teve uma oportunidade. Quando ele, a irmã com oportunidade, parece que ela estava orando também. Quando ela foi se levantar, ele viu as duas manchas ali, começou a falar com Deus. E Deus mostrou ela. Era a esposa dele. Aí não foi assim, não mostrou e foi logo assim, não. Um pastor meu, ele passou um ano orando pelo irmão. Deus revelou a ele e a ela. Mas hoje, muitas igrejas não estão mais nem aí. Tem pastor que até apoia. Vai, bota aí um conjunto aí de mocidade. Pessoas aí em pecado de Fornicação. De fornicação. Deus me revelou uma vez. Numa igreja aqui. Numa igreja. Deus me mostrava um casal nesse pecado aí. Quando Deus me deu a revelação, eu não falei dessa forma. Eu via eles em pecado. Eu disse, tem duas pessoas que estão em pecado. Estão no conjunto da mocidade. Eu nem falei mais nada. Começaram a chorar. Todos os dois, era um casal. E acaba agora o pastor da igreja lá. Não cabe mais da minha. Eu estava lá só para entregar o que era de Deus. Porque Deus me revelou para mim lá. Porque eu não ando saindo, mas Deus me revelou para mim lá. Amém, igreja? Amém. É o Espírito que revela, né? O Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, missionária. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Dá glória a Deus, igreja. A Bíblia. Aleluia! Está aí, aceitou Jesus. Só o seu Glória a Senhor. Jesus.
Faça o que quiser de mim. É isso, irmão. Por isso que muitos pagam preço. Porque não obedece a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 25, Tiago. Aí a missionária vai para Romanos, capítulo 8, versículo 9. Missionária Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tiago 5, 25 de Gálatas. Glória a Deus. E o Aleluia. irmão lá na igreja, Macaíba, sempre ia fazer alguma coisa, ele conversava comigo. Pastor, o que tu acha, pastor? Quando era coisa assim bem simples, eu, pelo Espírito Santo, mas tinha coisa que era ele e Deus, vai orar. E Deus ele vai falar com você. Mas não fique alvoroçado que seja no meio, 2 meses, mas Deus vai falar. Tinha um irmão que, assim que a gente abriu lá a igreja, aí disse, pastor, eu estou orando para fulano de tal, porque eu quero namorar com ele. Aí ele, pastor, eu estou orando por ela, ele falou isso com 8 dias. Já estava namorando, eu nem sabia. Então o que foi que aconteceu, irmão? Acabaram, irmão. Sabe por quê? Porque isso não é namoro, irmão. O homem ele não pode pegar em parte nenhuma da mulher, irmão, segundo a Bíblia. Só depois do casamento. Só depois do casamento, irmão. Isso é um namoro bíblico, dentro das escrituras. Depois do casamento, aí a mulher passa a ser dele e ele passa a ser da esposa. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando, irmão, para pessoas que são juntos, pelo amor de Deus, viu? Tá entendendo? Só dizendo, pelo amor de Deus. Ah, o pastor não, pelo amor de Deus, porque o inimigo é sujo, o inimigo ali pode estar, o pastor estava. Tá entendendo? Aí Deus tem uma obra com cada um de vocês, eu creio que vocês vão se casar em nome de Jesus, amém? Pode falar, Tiago. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não deixando de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Se vivemos no Espírito, temos que andar pelo Espírito. A missionária agora, Gálatas 5, 25. Não, Romanos 8, 4. 8, 9, não? 8, 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14, Tiago. Romanos capítulo 8, versículo 14. E a missionária, para encerrar, Efésios 5, 18. A missionária 5, 18, para encerrar. E Tiago, Romanos 8, 14. É. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aí bem sabemos que há a recompensa eterna. Amém, igreja? Efésios 5, 18, missionário, para encerrar. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém, igreja? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos limite. Por isso que ele diz, a liberdade cristã e seus limites. A liberdade cristã e seus limites. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter limites na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais dirigidos pela nossa própria natureza. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que dá a nossa direção. O Espírito Santo que revela a nossa vida. O Espírito Santo que revela a nossa viagem.
O Espírito Santo que revela aquele que não tem uma noiva, um noivo, ele revela. É ele que faz tudo na vida de um crente fiel. Louvado seja Deus, porque quando nós deixamos Cristo agir na nossa vida, nós achamos, louvado seja Deus, recompensa. Louvado seja Deus. Aí Romanos capítulo 6. Aí diz, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: que diremos, pois, se permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Olha bem, Paulo falando. Aí, o versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressusciteis dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Amém, igreja? Após aquele que é crente, ele anda em novidade de vida. Aí Paulo escrevendo também em Coríntios, ele disse: agora isso aí, Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aceitou Jesus, irmão? Tudo tem que ser novo na sua vida. As coisas carnais que trazem o ego para a carne, tem que ser destruído. Porque se não for, irmão, é alguma coisa errada. Amém? Porque a Bíblia diz: viver em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Pois, irmão, não sei, mas se vocês ainda estão, peça a Deus que Deus venha transformar, como Deus me transformou. Toda quarta-feira à noite e todo domingo a minha esposa já ficava revoltada comigo, porque eu chegava à noite, eu ligava a televisão para assistir jogo. E bem sabemos que é a maior idolatria, onde há lascívia, onde há inimizade, porfia, que é disputa, tudo isso está na obra da carne. Eu ligava ela, ela ficava irada, que ela não gostava. Mas Jesus me libertou. Jesus me libertou. Me libertou da idolatria, pelo jogador, que eu já falei quantas vezes aqui sobre Romário, eu era fã de Romário. Jesus me libertou. Porque isso é uma da maior idolatria que caiu dentro da igreja, infelizmente. Aí depois eu tenho um estudo bom para isso. Só não para o futebol, mas para todo tipo de jogo. Onde é que leva o homem e a mulher? Amém? Porque eu falo mulher porque tem mulher também que... Amém? Não estou fazendo crítica, eu estou falando sobre a palavra. Porfia, o que é porfia? Disputa. No jogo tem disputa? Sim ou não? Sim. Cada um quer ganhar seu prêmio? A briga? A pancadaria? E a Bíblia diz que nós temos que conservar o vaso, nosso vaso, que é tempo e morada do Espírito Santo. Mas a pancadaria? Sim ou não, igreja? Bate palmas para Jesus, igreja. Já quero agradecer a todos, louvado a Deus. Rafaela, você botou para Jesus? Sim. Eu vi que no seu estado ali tem muitas coisas que você está postando muito bem. Usa a sua rede social para isso, Rafaela. Eu falei aqui, né? Seja um exemplo, um testemunho dentro da sua casa, do seu futuro esposo, para todos. Rafaela mudou. Rafaela agora seja um exemplo. Porque Deus, Ele faz. Mas quando nós, louvado seja Deus. Amém? Quem ainda, Maria de Fátima, quer voltar hoje para Jesus? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Pois vamos ficar de pé, igreja. Esperemos, né? Que Jesus não venha hoje, né? Se Jesus vier hoje, irmão, vai pegar tanta pessoa despercebida. O inferno é coisa tão terrível. O que é um estudo sobre o inferno aqui?
Só quem quer levanta o braço. Temos que saber o que é inferno, né? Porque inferno, as pessoas falam inferno, e temos que saber o que é inferno, né? Porque Jesus ele pregou em Mateus 80% de inferno. Quero agradecer a todos que vieram, conjunto, novos convertidos, Rocha Eterna, que Deus venha fazer mais e mais na vida de vocês. A todos vocês, Tânia, as portas estão sempre abertas, viu? Para você, Tânia, porque eu tenho orado por você, tenho orado Minha irmã. pela sua irmã, Asa. Cida. Asa é sua irmã também? É. Que é a mãe de Adelso, né? É. Adelso pregou lá em Macaíba uma vez, Adelso. Mas eu tenho orado por todos vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, igreja, agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu creio que no dia 6 de abril nós vamos dar início à escola bíblica. Quero agradecer a Deus, ao irmão Rafael, a Deus e ao irmão Rafael. Colocou aí esses dois caibos aí, ó. Estava, né, descido aí em cima. Esses dois cabos. Colocou aí, né? Trouxe bastante telha. Doou bastante telha. Uns caibos também. Fez esse serviço aqui pela fé. Amém, igreja? Essas pessoas, irmão, que fazem por amor à obra de Deus, Deus, ele abençoa, né? 100 vezes mais. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Oh, Senhor, obrigado por este ensinamento, meu Pai. Que cada um deles, meu Deus, a cada versículo que foram anotados, eles vinham, meu Pai, estudar em casa, Senhor, porque sabemos que é tão poucos minutos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer também, irmão Tiago e irmã Piedade, que ofertou uma continha para que nós viesse renovar o documento da igreja. Amém? Já foi renovado ontem, porque de ano em ano a gente, é um valor que a gente tem que renovar todo ano da igreja. Porque a igreja, ela não é registrada individual, ela é pela convenção. Individual, para a gente registrar individual e ela ter seu NPJ, é mais de 7 mil reais. Amém, igreja? Mas eu creio que aí, enquanto a gente registra, né, para ter o seu CNPJ, nós registramos ela pela convenção. E todo ano, de ano em ano, tem que renovar e tem que pagar uma continha. Deus abençoe o Senhor e abençoe a irmã Piedade. Amém? Já foi renovado. Vou amanhã trazer o alvará já para ficar aí, porque se chegar alguma polícia, você tem ordem que é aqui. Amém? Porque como já foi renovado, aí, o que vale é esse novo. Eu posso até mostrar pelo celular, mas é bom ter. Amém, igreja? Vamos, né? Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos diz. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fica aí no cantinho de vocês, que trouxe aqui, tem um lanchinho aí, para cada um de vocês, amém? Que Deus abençoe também a irmã Piedade, que também ajudou, junto com a missionária, para esse lanchinho de hoje à noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Do canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus no YouTube, a todos aí no Facebook. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse que se despede é seu amado irmão em Cristo, pastor Anselmo, e fique na paz do Senhor Jesus.